Lilith, a mulher apagada da história sagrada. Nos contos e ensinamentos das religiões mais antigas, há figuras cuja presença é intensa, mas que, com o tempo, foram apagadas das versões oficiais dos textos sagrados. Entre essas figuras, uma se destaca: Lilith. Sua história, embora muitas vezes esquecida, permanece gravada nas entrelinhas das escrituras, nas sombras de tradições esotéricas e nas vozes daqueles que ousam relembrá-la. Lilith não aparece na Bíblia canônica, mas sua lenda persiste, envolvendo mistério, rebeldia e, principalmente, uma luta pela autonomia feminina em uma sociedade patriarcal. Desde os primeiros registros das tradições judaicas até os relatos mais ocultos, Lilith é apresentada como um símbolo de força e resistência. Sua figura foi mal interpretada e distorcida ao longo dos séculos, mas é possível, nos fragmentos que restaram, entender o que ela representava para aqueles que viam nela um ícone de liberdade e poder. Para muitos, Lilith continua a ser uma mulher apagada da história sagrada, uma mulher que se recusou a ser submissa às imposições de um sistema dominado pelo patriarcado, e por isso foi marginalizada e transformada em algo monstruoso. Lilith, a primeira mulher. Nos registros mais antigos das tradições judaicas, um nome se destaca como um símbolo de rebeldia e mistério: Lilith. Uma figura que, apesar de sua importância, foi relegada ao esquecimento nas versões mais amplamente aceitas das escrituras sagradas. Ela não é mencionada nas versões tradicionais da Bíblia, mas sua presença ecoa através de lendas, textos apócrifos e interpretações ocultas. Lilith, a mulher apagada da história sagrada, permanece um enigma cuja verdade foi ofuscada pela narrativa oficial da criação. Lilith aparece pela primeira vez em textos mesopotâmicos e no alfabeto de Ben Sira, um manuscrito medieval, onde é descrita como a primeira esposa de Adão, antes de Eva. Diferente da criação de Eva a partir de uma costela de Adão, Lilith teria sido criada igualmente da terra, compartilhando a igualdade com o homem. Contudo, essa igualdade se tornou seu pecado, pois Lilith recusou-se a submeter-se a Adão, desafiando o que seria considerado sua posição natural. Ela se rebelou contra a ideia de ser uma submissa e, em sua busca por liberdade, abandonou o Jardim do Éden. Para Lilith, a igualdade de criação significava liberdade de escolha. E ao escolher não se submeter ao homem, ela rejeitou o papel tradicionalmente imposto às mulheres. Na narrativa tradicional, a mulher foi criada para ser a ajudadora do homem, mas Lilith não aceitou essa condição. Sua recusa em se submeter a Adão e seu desejo de autonomia a levaram a abandonar o paraíso, tornando-se uma figura de ousadia e independência. A demonização de Lilith. Com o abandono do Jardim do Éden, a imagem de Lilith se transformou de uma mulher poderosa e independente em uma figura demoníaca, uma sedutora das trevas e até mesmo uma ameaça às crianças recém-nascidas. Essa mudança de percepção não ocorreu por acaso, mas foi parte de um processo deliberado de distorção de sua história e caráter. Em vez de ser vista como uma mulher que buscava sua autonomia e igualdade, Lilith foi reconfigurada como um ser maligno e perigoso, cujas ações de rebeldia se tornaram símbolos de destruição e caos. O conceito de Lilith foi progressivamente distorcido para se adequar às narrativas dominantes das sociedades patriarcais. Em textos posteriores, ela foi associada a mitos de morte, como um espectro que se alimentava da vitalidade dos bebês, ou uma mulher vampírica que seduzia os homens e os arrastava para o abismo. Sua imagem foi manipulada, tornando-se um símbolo do que era visto como uma ameaça à ordem estabelecida. Sua busca por igualdade, sua recusa em se submeter a Adão e, por fim, seu abandono do Éden passaram a ser interpretados como um ato de desobediência e perversidade, em vez de uma busca legítima por liberdade. A demonização de Lilith pode ser vista como parte de um esforço das religiões organizadas para consolidar um modelo patriarcal e hierárquico que relegasse a mulher a um papel submisso e subordinado ao homem. Lilith, com sua atitude rebelde e seu desejo de autonomia,
representava exatamente o oposto do que as instituições religiosas tentavam impor. Uma mulher que não se limitava a seguir o papel pré-determinado pela sociedade, mas que buscava fazer suas próprias escolhas, guiada por sua força interior. Sua história, portanto, foi apagada dos textos sagrados e qualquer menção a ela foi suprimida, já que sua figura não se encaixava na narrativa de subordinação feminina que estava sendo construída. O conceito de Lilith foi progressivamente distorcido para se adequar às narrativas dominantes das sociedades patriarcais. Em textos posteriores, ela foi associada a mitos de morte, como um espectro que se alimentava da vitalidade dos bebês ou uma mulher vampírica que seduzia os homens e os arrastava para o abismo. Sua imagem foi manipulada, tornando-se um símbolo do que era visto como uma ameaça à ordem estabelecida. Sua busca por igualdade, sua recusa em se submeter a Adão e, por fim, seu abandono do Éden passaram a ser interpretados como um ato de desobediência e perversidade, em vez de uma busca legítima por liberdade. A demonização de Lilith pode ser vista como parte de um esforço das religiões organizadas para consolidar um modelo patriarcal e hierárquico que relegasse a mulher a um papel submisso e subordinado ao homem. Lilith, com sua atitude rebelde e seu desejo de autonomia, representava exatamente o oposto do que as instituições religiosas tentavam impor. Uma mulher que não se limitava a seguir o papel pré-determinado pela sociedade, mas que buscava fazer suas próprias escolhas, guiada por sua força interior. Sua história, portanto, foi apagada dos textos sagrados, e qualquer menção a ela foi suprimida, já que sua figura não se encaixava na narrativa de subordinação feminina que estava sendo construída. Ao longo dos séculos, a ideia de Lilith foi transformada em uma imagem de mulher perigosa e incontrolável. Ela foi descrita como uma tentadora, uma mulher sedutora que usava seus encantos para destruir homens e suas famílias, personificando o medo de uma feminilidade autônoma e independente. A construção dessa imagem distorcida foi, em muitos aspectos, um reflexo do medo coletivo das sociedades patriarcais diante da ideia de que a mulher poderia se emancipar, desafiar as normas e buscar igualdade com os homens. Para essas sociedades, Lilith representava o caos, o descontrole que não podia ser contido nem pelo Jardim do Éden, nem pelos mandamentos divinos. Além disso, Lilith passou a ser associada à noite, às sombras e aos demônios, simbolizando o lado obscuro e perigoso da feminilidade. As interpretações cristãs posteriores incorporaram-a como uma figura que vagueava à noite, seduzindo e destruindo, um demônio que devorava bebês e caçava homens desprevenidos. Essa versão de Lilith, que se distanciava completamente da sua essência original, serviu para alimentar a ideia de que as mulheres que ousavam buscar poder e liberdade eram amaldiçoadas e perigosas. Lilith tornou-se, então, o reflexo de todos os medos e preconceitos que a sociedade tinha em relação à liberdade feminina. A maneira como Lilith foi demonizada também deve ser entendida no contexto da luta pelo controle da narrativa histórica e religiosa. Ao transformar Lilith em uma figura demoníaca, as instituições religiosas puderam manter a mulher em um papel submisso, enquanto silenciavam aquelas que ousavam contestar os papéis tradicionais de gênero. A mensagem era clara: a mulher que se opusesse à subordinação ao homem seria punida e transformada em uma criatura que representava o mal. Lilith, com sua busca por liberdade e igualdade, tornou-se a personificação da transgressão, e sua história foi reinterpretada para refletir a necessidade de submeter as mulheres à ordem patriarcal. Portanto, a demonização de Lilith não é apenas uma questão de distorção de sua imagem, mas um reflexo de um esforço maior para controlar o papel da mulher na sociedade e na religião. Sua história, que começou com a busca por igualdade e liberdade, foi transformada em uma advertência contra o que aconteceria com as mulheres que ousassem desafiar as normas e a autoridade masculina. Ao longo dos séculos, Lilith foi apagada,
e sua verdadeira essência, uma mulher que lutava por sua autonomia, foi distorcida em favor de um modelo de subordinação e controle. No entanto, apesar da demonização e do esquecimento, Lilith continua a ser uma figura poderosa e simbólica, lembrada por aqueles que buscam resgatar a verdadeira história da mulher independente e rebelde que ela representou. Lilith, a figura da liberdade feminina. No entanto, a história de Lilith não é apenas sobre rebeldia ou destruição. Para muitos estudiosos, ela representa algo muito maior: a luta pela autonomia feminina, a busca pelo direito de ser e a vontade de viver sem as amarras que a sociedade e a religião impõem às mulheres. Lilith, longe de ser apenas uma figura marginalizada, se tornou um arquétipo poderoso de resistência e de força. Sua história, embora demonizada e distorcida, carrega um profundo simbolismo de empoderamento, de desafio aos padrões e de luta por um lugar no mundo que fosse verdadeiramente seu. Ao longo da história, Lilith foi retratada como uma mulher que se atreveu a desafiar as convenções de seu tempo, uma mulher que ousou recusar o papel de submissa e aceitar as imposições da sociedade patriarcal. Sua recusa em se submeter a Adão e sua decisão de abandonar o Jardim do Éden não foram meras ações de rebeldia, mas sim um grito de afirmação da sua própria identidade, uma declaração de que a liberdade não tem preço e que a mulher deve ter o direito de determinar seu próprio destino. Lilith representa a mulher que, ao contrário de se encaixar nas expectativas sociais ou religiosas, escolhe romper com o que lhe é imposto. Ela simboliza a mulher que se recusa a viver de acordo com os papéis pré-determinados, a mulher que desafia o sistema que limita suas possibilidades e a limita em um papel submisso e controlado. Ela não se deixa dominar por uma visão rígida e opressiva da feminilidade, mas busca ser ela mesma, com total autonomia sobre seu corpo, mente e espírito. Sua independência, longe de ser uma ameaça, deveria ser vista como uma afirmação da sua humanidade e do seu direito à liberdade. Essa postura de Lilith, de se libertar das expectativas impostas, tornou-a um ícone para aqueles que rejeitam a opressão, que se recusam a viver sob a sombra de sistemas autoritários e patriarcais. Sua história, mesmo sendo apagada por tanto tempo, ressurge com grande força na contemporaneidade, especialmente no contexto das lutas femininas. Hoje, Lilith é vista como uma das primeiras defensoras da autonomia feminina, uma mulher que não apenas questionou a ordem estabelecida, mas que fez a escolha radical de viver de forma autêntica, sem medo de ser quem realmente era. No contexto moderno, Lilith se tornou um símbolo de empoderamento feminino, uma figura que inspirou muitas mulheres a romperem as correntes da opressão e a reivindicarem seu lugar no mundo. Em uma sociedade onde ainda prevalecem desigualdades de gênero e expectativas rígidas sobre o papel da mulher, Lilith ressurge como um ícone de resistência, mostrando que a verdadeira liberdade vem de viver sem medo de desafiar o status quo e de lutar pela igualdade em todos os aspectos da vida. Além disso, a figura de Lilith, como símbolo da liberdade feminina, ressoa profundamente nas lutas contemporâneas por justiça social e igualdade de direitos. Ela representa a mulher que não aceita ser definida apenas pelo que os outros esperam dela. Lilith encarna o espírito da mulher que exige respeito, que busca ser ouvida e que luta para ocupar seu lugar no mundo sem desculpas. Ela é a mulher que, ao se afastar da opressão, cria seu próprio caminho, redefinindo sua identidade e mostrando que o empoderamento feminino é, antes de tudo, um ato de autossuficiência e coragem. O retorno de Lilith como símbolo de empoderamento e liberdade não é apenas uma reinterpretação moderna, mas um lembrete de que a luta pela igualdade e autonomia feminina sempre existiu e continuará a existir. Ela é a mulher que, ao longo dos séculos, foi esquecida e transformada em um monstro, mas que agora ressurgiu como um ícone de poder e liberdade.
Ela é a voz das mulheres que se recusam a ser apagadas da história. A mulher que ousa desafiar o silêncio imposto a ela e que reivindica seu lugar, não como uma submissa, mas como uma protagonista de sua própria narrativa. Lilith, portanto, se tornou mais do que uma figura mitológica. Ela se tornou um símbolo de todas as mulheres que lutam, desde os tempos antigos até hoje, pela liberdade de serem elas mesmas. A mulher reaparecida. Lilith no contexto moderno. No século XXI, a figura de Lilith ressurgiu com uma nova perspectiva, sendo ressignificada e recuperando seu lugar na narrativa histórica e religiosa. Após séculos de silêncio e distorção, Lilith tem sido vista de maneira renovada por movimentos feministas e espiritualistas, que reconhecem nela um símbolo de força, autodeterminação e autonomia. Ela deixou de ser apenas uma figura demonizada para se tornar uma mulher poderosa, capaz de desafiar as normas impostas e reivindicar seu direito de existir em seus próprios termos. Durante séculos, Lilith foi negligenciada, distorcida e apagada dos relatos tradicionais, vítima de uma história que tentou silenciá-la. No entanto, sua imagem não desapareceu por completo. Nos tempos modernos, a sua narrativa tem sido revivida, especialmente no contexto das lutas pela igualdade de gênero, da emancipação feminina e da busca por autenticidade. Lilith agora não é mais uma figura a ser temida ou condenada, mas uma mulher que se recusa a ser subjugada, que questiona as normas e constrói sua própria identidade. Ela é a mulher que, em um mundo onde a opressão de gênero ainda persiste, se recusa a ser limitada, a ser ignorada, ou ainda pior, apagada da história. Sua ressurreição no imaginário contemporâneo vai além da simples reinterpretação mitológica. Ela tem se tornado um ícone central para muitos que se opõem à conformidade e que buscam liberdade. Para os movimentos feministas, Lilith não representa apenas uma mulher que desafia o patriarcado, mas também a força que se encontra em todas as mulheres que ousam lutar por seus direitos, expressar suas opiniões e desafiar as normas estabelecidas. Ela personifica o espírito da mulher que reivindica seu lugar no mundo, que não aceita o silêncio imposto e que procura estabelecer seus próprios parâmetros de sucesso e felicidade. Em uma sociedade que ainda muitas vezes minimiza as vozes femininas, Lilith se tornou um símbolo de resistência não apenas à opressão de gênero, mas também a todas as formas de opressão que buscam controlar o corpo, a mente e o espírito da mulher. Ela representa, antes de tudo, a coragem de ser quem se é, de viver de maneira autêntica e sem medo de romper com as expectativas tradicionais. Lilith tornou-se a figura que ressurge da escuridão, não mais como uma vilã, mas como uma heroína que não se conforma a papéis pré-estabelecidos. Sua liberdade não é apenas uma questão de ação, mas de afirmação de identidade. Além disso, Lilith se tornou uma figura central em muitas práticas espiritualistas e esotéricas, sendo celebrada como um arquétipo de poder feminino, autonomia e sabedoria. Para essas correntes, Lilith representa uma conexão profunda com a natureza selvagem e instintiva da mulher, uma força primordial que transcende as limitações impostas pela sociedade e pela religião. Ela é vista como uma guardiã da liberdade espiritual, uma representação do arquétipo da mulher que está em contato com sua essência mais profunda e que não teme se expressar plenamente. Nos círculos feministas e espirituais contemporâneos, Lilith tem sido reverenciada como um símbolo de libertação, não apenas das normas externas, mas também das prisões internas que muitas mulheres impõem a si mesmas devido à internalização da opressão. Ao recuperar a figura de Lilith, muitas mulheres encontraram inspiração para desafiar suas próprias limitações, tanto externas quanto internas, e para buscar uma vida mais plena e autêntica. Ela representa a busca pela verdade pessoal, o direito de reivindicar o próprio corpo e a própria alma,
e a coragem de viver uma vida de acordo com os próprios termos, sem medo do julgamento ou da rejeição. Em sua essência, Lilith é a mulher que ousa desafiar a narrativa oficial, que questiona a história que foi contada a seu respeito e se recusa a ser limitada pelo que os outros esperam dela. Sua história, longe de ser uma simples alegoria do mal, é uma poderosa lição de emancipação e transformação. Ela é o arquétipo da mulher que se recusa a se render ao status quo, que busca sua própria verdade e que se liberta das expectativas externas para viver de forma autêntica. Portanto, o ressurgimento de Lilith no contexto moderno não é apenas uma reinterpretação de uma figura histórica, mas um reflexo das lutas atuais das mulheres por liberdade, igualdade e poder. Sua história, antes distorcida e silenciada, agora ressurge como um farol para as mulheres de hoje, lembrando-lhes de que a verdadeira força reside na capacidade de ser quem se é, sem medo de desafiar as normas e de criar uma nova narrativa para o futuro. Lilith não é mais a mulher apagada da história. Ela é a mulher que, finalmente, voltou para reivindicar sua voz e seu lugar. Ao longo dos séculos, Lilith foi uma figura relegada ao silêncio e distorcida pela história. Mas no século XXI, ela encontrou uma nova voz. Sua ressurreição como símbolo de força, resistência e liberdade tem inspirado mulheres ao redor do mundo a desafiar as normas impostas e a lutar pela autonomia e igualdade. Ela não é mais a figura demonizada e temida, mas a mulher que ousa desafiar o status quo e viver autenticamente, sem medo de romper com as expectativas tradicionais. Lilith se tornou um ícone do empoderamento feminino, uma representação da coragem de ser quem se é, da busca pela verdade pessoal e da emancipação. Ela personifica a força de todas as mulheres que hoje continuam a lutar por seus direitos, por voz e por liberdade. Sua história, longe de ser uma simples lenda, é uma poderosa lição sobre a importância de se libertar das prisões internas e externas e de viver de acordo com os próprios termos. Assim, Lilith se torna mais do que um símbolo do passado. Ela ressurge como um farol para o futuro, lembrando-nos de que a verdadeira força está em ser fiel a si mesma, independentemente das barreiras que a sociedade tente impor. Hoje, Lilith é a mulher que finalmente tomou o controle de sua própria narrativa e nos inspira a fazer o mesmo, não apenas para desafiar os outros, mas para desafiar a nós mesmas, buscando a verdadeira liberdade e autenticidade. Se você se sente inspirado por essa história de resistência e força, compartilhe este vídeo e continue explorando a jornada de Lilith, a mulher que nunca deixou de existir, apenas esperou pelo momento certo para voltar.